Fala pessoal, tudo bem? Surgiram alguns questionamentos relacionados ao preço médio e hoje eu vou estar refazendo as contas para que nós possamos controlar de uma maneira mais assertiva, tá ok? Então, o que nós iremos fazer? Ele está vinculado a um PROC-V, porém, eu não vou utilizar mais essa função pelo seguinte motivo. Quando você realiza uma compra, pelo cálculo da planilha, você consegue chegar no preço médio, porque vai somar todas as cotas, todos os valores pagos, fazer a divisão e acha o preço médio. Porém, quando é feita uma venda, funciona um pouco diferente o cálculo. Nós vamos fazer agora juntos para tirar as dúvidas e obrigado aquelas duas pessoas que comentaram no canal. Comentário perfeito, nós iremos refazer o cálculo, tá ok? Então aqui, pessoal, vamos criar uma outra aba chamada de preço médio. Então, vamos colocar aqui preço médio. Pronto. Nós vamos voltar no nosso master list. E para ficar mais simples o cálculo, eu vou filtrar por uma classe de ativo. Por exemplo, eu tenho aqui o ticker ABCD. E eu quero achar o preço médio desse ativo, tá? Então, vou fazer o quê? Eu vou copiar essa tabela. Isso pode ser para qualquer ativo, tá, pessoal? Vou copiar. Vim aqui no preço médio e vou colar aqui na coluna. Ótimo. Só abrir aqui. Quando dá esses pequenos erros, na verdade é você apenas aumentar o tamanho da coluna para voltar a aparecer, tá? Então, o que nós iremos utilizar aqui? O ano e o mês não é importante para nós. Podemos excluir. A classe de ativo nesse momento também não, é só para saber o preço médio. A quantidade nós podemos apagar. O total, as taxas, dividendos também nós podemos apagar. E agora aqui nós vamos apenas fazer algumas modificações. No nosso total, eu vou colocar o unitário, tá? Que é o custo unitário. Deixa eu só apagar aqui, excluir. Vamos colocar então, no caso, as taxas logo mais à frente, então eu só vou movimentar essa coluna para cá e colocar as taxas para cá só para facilitar o nosso cálculo, tudo bem? Pronto, taxas, ótimo. Então, o que nós vamos fazer para resolver esses problemas? Eu vou apagar também. Então, pessoal, deixa eu aumentar aqui. Eu vou colocar mais uma coluninha aqui chamada de preço médio também. Vocês já vão entender o porquê. Porque temos uma relação. Quando eu incluir as taxas, aí fica a critério de vocês. Eu sei que é um valor ínfimo, mas às vezes nós pagamos taxa de emolumentos, taxa de liquidação. Muitas pessoas acabam não incluindo no cálculo, tá? E o correto seria incluir tudo porque se torna uma despesa e você tem que arcar com o dinheiro do seu bolso para pagar esses tipos de taxas. Mas se você achar que o valor é muito ínfimo, que não compensa colocar, fica a critério de vocês, tá? Eu vou fazer incluindo as taxas. Então aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte. Nós temos o valor pago, que é o valor unitário, e a quantidade de cotas, ok? E aqui nós temos as taxas. Então vamos fazer o cálculo aqui do total. Então o total, como que ele fica? Então vamos fazer uma fórmula, tá? Igual se essa célula for igual à operação de compra, o que eu vou executar? Eu vou multiplicar o valor unitário vezes a quantidade, certo? Se for compra, mais as taxas. Caso contrário, eu vou fazer o quê? Se for uma venda, eu vou multiplicar vezes o valor unitário
porém nas taxas eu vou subtrair menos as taxas. Agora eu só vou arrastar. O que acontece aqui? Se eu colocar uma taxa de 20 centavos, ele vai simplesmente somar, ok? Se eu colocar 50 centavos, ele vai somar. Então, o preço médio, por isso que eu criei mais uma coluna, ele vai ser o quê? Ele vai ser o total, incluindo até as taxas, dividido pela quantidade de cotas. Então, vai ser igual a esse valor total, dividido pela quantidade real de cotas. Esse é o meu preço médio, tá ok? Ótimo. Aqui embaixo ele ficou negativo porque foi uma venda. Para consertar isso, eu coloco uma outra função chamada de absoluto, tá? Então, tudo que tiver negativo, com esse absoluto, ele se torna um valor positivo. Pronto. Já corrigimos aqui, tá? Você pode colocar na frente da função para todas terem esse valor. Caso seja uma venda, ele já considera esse valor absoluto. Por exemplo, se aqui for uma venda, não mudou em nada, tá? Mas percebam, se eu colocar uma taxa, ele desconta. E se eu colocar uma compra, ele soma, tá? Então, todas já estão com a fórmula aplicada. Aqui eu posso simplesmente copiar. Deu um valor negativo aqui, é só ver aqui na frente. Também colocar como absoluto. E tudo que tiver negativo se torna um número positivo. Vou copiar novamente. Pronto. Basicamente, nós já construímos a nossa tabela principal para esse ativo. Tá? Então, para cada ativo, o correto é fazer uma tabelinha assim. Você pode deixar para quando efetuar uma venda ou para quando for o final da transição de um ano, quando for realizar o período de declaração do imposto de renda, e você pode pegar todos os ativos comprados e resumir numa tabela como essa, por exemplo, tá? E lembrando que depois é só ir acrescentando as linhas. Então, quando você já tem a primeira base, as outras compras e vendas vai ficando mais fácil, porque você só vai incluindo as linhas aqui embaixo. Bom, pessoal, vamos colocar uma taxa aqui apenas para exemplificar, tá? Para não ficar uma coisa sem números. Então, vamos colocar 10 centavos aqui, vamos colocar 20 centavos e vamos colocar 10 centavos. Perfeito. Agora chega a segunda parte da nossa tabela. O que nós devemos fazer agora? Nós devemos achar agora o valor acumulado, que é o que interessa para nós. É o verdadeiro preço médio e a quantidade de cotas que nós temos. Então, eu vou colocar aqui quantidade real, certo? Vou colocar o preço médio também, preço médio, e o valor, certo? Então, vamos colocar aqui no total, que é o valor. Porém, nesse caso, vocês já vão entender que será o valor acumulado. Então, é isso que vai interessar na hora do cálculo, tá? A quantidade total de cotas e o preço médio a ser efetuado quando nós realizamos as operações. Não vamos levar em questão se é uma venda com lucro ou é uma compra por um determinado preço diferente daquele que você pagou anteriormente. Nós só vamos cuidar aqui do acerto do estoque, do acerto da quantidade que você tem e do preço médio a ser efetuado nos cálculos. De novo, relação à venda com lucro, teria que ter uma outra coluninha para você entender o quanto você lucrou em cima. Então vamos lá. Aqui na quantidade real, eu vou copiar sempre a primeira linha, porque vai ser sempre uma compra, tá? Então, quantidade real, eu tenho 5, continua 5, tudo bem? E vou centralizar apenas, deixa eu colocar aqui, centralizado. Ótimo. O preço médio também eu vou copiar, que é o preço médio das minhas cotas. E
o total seria essa cota vezes a quantidade. Só corrigindo, tá? Seria o valor unitário vezes a quantidade de cotas. Aqui em cima eu posso fazer um outro cálculo. Por exemplo, igual a essa cota mais a anterior. Por quê? Eu vou somar as cotas que eu tenho. Enter. Se eu descer até o final, o que acontece? Percebam que eu tinha 5, somei 6 cotas, com mais 2, 8 cotas, vendi 3 cotas, fiquei com 5 e comprei mais 2, fiquei com 7 cotas. Então aqui, pessoal, nós já temos, inicialmente, deixa eu salvar aqui, o nosso estoque, ou seja, a nossa quantidade final. Para esse ativo, depois de todas as compras e vendas realizadas, eu vou ter 7 cotas, tá? Agora nós vamos começar a fazer a fórmula para achar o preço médio. Lembrando que quando eu tenho compra, fica mais fácil. Eu só vou somando o total, depois eu divido pela quantidade de cotas. Porém, quando eu efetuo uma venda, a venda não vai alterar o preço médio. O preço médio vai continuar com o anterior. Ele vai mudar a partir da próxima compra que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Então, vamos realizar a operação. É só colocar igual C. Se essa célula da segunda linha ela for igual a uma operação de compra, o que eu devo fazer? Eu devo somar com o total de cima, mais essa multiplicação de uma cota vezes esse valor aqui. Se isso for uma compra. Caso contrário, se isso for uma venda, eu vou multiplicar essa cota total vezes o preço médio anterior. Vou fechar a operação. É só copiar aqui embaixo. Agora vamos para a quantidade. Igual se essa célula aqui for igual a operação de compra, ponto e vírgula, eu devo pegar o total e dividir pela quantidade de cotas real. Caso contrário, ele vai repetir o preço médio anterior. Fecha parênteses, Enter. É só arrastar. Está feito, pessoal. Então, nós temos aqui um total de 7 cotas a um preço médio de R$ 128,19 e um total investido de R$ 897. Depois é só vocês passarem para o dashboard essa informação, ok? Pessoal, tentei ser o mais rápido possível aqui. Obrigado e nos vemos até a próxima aula.